A paz do Senhor a todos, amém? Aproveitando que os irmãos estão de pé, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 14. Chegamos em Romanos 14 já, hein? Que vitória! A carta aos Romanos termina no capítulo 16. Faltam 3 apenas, contando com hoje, né? Glória a Deus. Romanos capítulo 14, todos encontraram? Amém? Então vamos ler um versículo e depois nós vamos seguindo a exposição. Ora, quanto ao que é fraco na fé, recebei-o, mas não para condená-lo em questões discutíveis. Um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. Agora, versículo 13. Portanto, não julguemos mais uns aos outros. Antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou causar escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, mas se alguém a tem por imunda, então para esse é imunda. Glória a Deus. Somente até aqui, os irmãos podem tomar assento. Glória a Deus. Nós temos aprendido muito, irmãos, com a carta aos Romanos. Nós já falamos sobre fé, salvação, e nós vemos que ela é uma carta muito séria, irmãos. Nós vemos que os assuntos que são tratados na carta aos Romanos é tudo concernente à salvação. Como se a salvação daqueles irmãos para os quais essa carta foi enviada, e isso nos inclui de maneira secundária, dependesse disso para se salvar. E quando nós lemos a carta aos Romanos, nós já lemos alguns capítulos, nós podemos ali observar a necessidade de compreender cada palavra, cada versículo que Paulo expôs aqui para aqueles irmãos. E uma das coisas que Paulo mais debateu foi a questão da desigualdade na igreja. Foi o que Paulo mais rebateu, debateu, propagou, foi contra a desigualdade na igreja. Porque alguns pensavam que crente era aquele que obedecia os rudimentos antigos, da antiga aliança. Enquanto o outro não, outro pensava que eu vivo pela fé, aceitei a graça de Deus, então o que eu tenho que fazer hoje é simplesmente viver na dependência dessa graça. E esse é o mais certo. Só que há 2 extremos que precisamos evitar, e aqueles irmãos precisavam também. Quais extremos? O extremo de achar que eu dependo de cumprir rudimentos para ser salvo, e o extremo de pensar que eu não tenho que fazer nada. Porque alguma coisa nós sempre precisaremos fazer. Deus, Ele sempre nos deixou uma oportunidade, uma alternativa, que Deus sempre vai deixar para você. É a múltipla escolha. Deus, Ele dá para você as opções, e Ele ainda dá a resposta certa para você escolher. E tem alguns que ainda aperta no errado. Eu quero esse, ou errado. Ele fala: eis que ponho diante de ti a bênção e a maldição. Escolha, pois, a bênção, para que não morra. Ó, a prova de múltipla escolha, e Ele ainda dá a resposta certa. E alguns escolhem errado ainda. Eu vou à maldição. Então, em nome de Jesus, irmãos, nós vemos como que a Bíblia é rica e nos ensina. Deus nos ensinando através da tua palavra. Ele não quer que ninguém que está aqui ouvindo essa palavra hoje se perca. E para nós não se perdermos, nós temos que buscar e ter conhecimento de tais palavras. Então Paulo, ele escreve para isso, para de uma vez por todas lançar por terra essa desigualdade, essa questãozinha essa porfia, sabe, essa contendazinha, essa porfia, irmãos. Porfia é competição
competição, eu prego mais, eu louvo mais. Se eu não louvar, eu vou até mais além. Tem gente que fala: se eu não louvar, o culto não vai pegar. Ai do pastor se não me der oportunidade, o culto não vai pegar se eu não for lá. Alguns pregadores sentam na nave da igreja e falam: hoje chegou o ungido, se o pastor não me chamar, ele não é homem de Deus. E por aí vai, irmãos. Isso é o que? Porfias na igreja. E isso é antigo. Nós vemos isso desde o Antigo Testamento. Uns queriam ser mais do que Moisés. Depois nós vemos agora no Novo Testamento, uns querendo ser mais do que Paulo. E a única maneira de entrar no ringue contra Paulo era inventando mentiras sobre Paulo. E faziam isso. Enviavam cartas dizendo que era Paulo que estava escrevendo. Escreveram para Tessalônica, dizendo que colocando confusão acerca da vinda de Cristo, que Paulo já tinha esclarecido. E vem alguns irmãos e mandam uma carta dizendo: é Paulo no final. Olha a maldade, olha a astúcia. E 2 Coríntios a mesma coisa. Paulo vai mencionar que algumas das suas cartas foram perdidas, e por irmãos maldosos que pegaram a carta e esconderam. Para quem não sabe, a primeira carta aos Coríntios cita uma referência que mostra que Paulo está dando resposta sobre uma carta aos Coríntios que não está no nosso livro, não está na Bíblia. E no 2 Coríntios ele menciona mais uma carta que não está aqui, porque foi perdida, pegaram. Mas isso não está aqui, irmãos, porque Deus permitiu e porque não compromete a nossa salvação. Mas nós vemos a astúcia de irmãos mal intencionados que tentavam entrar no ringue contra os homens de Deus, aqueles que faziam a obra não por ganância, mas por verdade. Paulo pregava com simplicidade, por mais que ele era um homem culto, e era um homem que tinha muito conhecimento, um conhecimento exacerbado da aliança antiga, tanto que ele aplicava no cotidiano, a fim de mostrar para eles a diferença entre o que eles viviam e entre o que eles vivem hoje, a fim de dizer também: olha o que vocês eram, e olha a posição que ele te colocou hoje. Antes de Cristo descer e morrer por vocês, e olha hoje essa vocês se encontram hoje. A Bíblia vai dizer, olha a situação, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ele pegou-nos quando nós estávamos chafurdados na lama do pecado, do engano, do erro. Nós éramos uma vergonha. Ele pegou e nos deu dupla honra. Dupla honra, sabe por quê? Porque hoje nós andamos de cabeça erguida, cheirosinho. Antes nós andávamos fedendo. Hoje nós andamos cheirosinho. Quem olha, vê, fala assim: olha lá, eis um homem de Deus, eis uma mulher de Deus que está passando ali, ó. Outrora estava bêbado nos bares da vida, outrora estava gritando, esgoelando nos bares e nos estádios de futebol. Agora lá, está cheirosinho, indo para a casa de Deus e sóbrio. Trabalhar numa das APS, Agências da Previdência Social. E esse concurso INSS é o queridinho de quem é iniciante. Entrou um intruso aí. Não tem redação, conteúdo programado. Tira o microfone dele, irmãos. Um ótimo salário. Está vencido. Pro resto. Glória a Deus. Acontece, né, irmãos? Então, irmãos, essa é a condição que Deus nos colocou hoje. A Deus. Então, ele vai escrever, irmãos, agora vamos para esses irmãos. E ele vai dizer o seguinte: que era necessário que os fracos, e olha que coisa, olha que paradoxo, irmãos, que contraste imenso, que Paulo vai tratar, a maneira que Paulo vai tratar os que se consideravam fortes. Os fortes, os fracos que Paulo estava mencionando, na verdade eram os religiosos, que sabiam de tudo, se converteu, mas tinham dificuldade de tornar os rudimentos antigos. Para esses era impossível
desligar-se totalmente da lei para dizer que era crente. Eu não posso dizer que eu sou crente na cabeça deles. Eu não posso dizer, sou crente, Paulo, se eu não cumpro mais as leis ritualísticas, sendo que Jesus já cumpriu na cruz, acabou. Logo, se eu continuo praticando, eu estou anulando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Estou dizendo, não valeu. Não valeu a ponto de que eu tenho que fazer aquilo que Jesus não teve a competência de fazer. Percebe? Então os fariseus, eles queriam a todo custo fazer com que os gentios engolissem isso goela abaixo, e que Paulo engolisse. Vocês precisam não só ser crente, tem que ser um crente judeu, tem que se judaizar, senão não tem salvação. E Paulo está dizendo, gentios, não fica debatendo não precisa debater, meus filhos, não precisa debater. Eles são fracos, eles demonstram autoridade e propriedade no que falam, porque eles vieram desse tempo. Mas deixa eu dizer para vocês, é o que Paulo está dizendo para eles: vocês são mais fortes do que eles, porque vocês, antes de ter sinal na carne, circuncisão na carne, antes de praticar tudo isso, conheceram Ele por ouvir falar, e o receberam como Salvador das suas vidas, e entregaram a sua vida para Ele. Esse povo não, tem negado a Cristo desde lá do Antigo Testamento. E esse mesmo Cristo, Ele desceu na Arca da Aliança, Ele saiu, passou pelo corredor do santo lugar, chegou no átrio, eles viram que não tinha mancha. Os próprios sacerdotes colocaram Ele no altar de 4 pontas, que era a cruz do Calvário, 4 pontas, e imolaram o cordeiro. Não enxergaram, não identificaram nele o Filho de Deus. Então Paulo está dizendo, não dê atenção a isso, meus irmãos. Se nós não perdermos tempo em contendas com eles, em questão de comida, em questão de bebida, em questão do que deve e não deve fazer, em questão de guardar o sábado ou não, há uma chance deles se salvarem. Você percebe que para o seu marido se salvar, não é você martelando na cabeça dele, não é discussão, apenas pelo seu bom testemunho, apenas por você viver Cristo com intensidade, com verdade, com autenticidade. Uma hora ele vai olhar e vai ver a mudança necessária na sua vida para ele desejar. Eu quero dizendo, eles acham que sabem muito, mas acontece que eles sabem sobre uns, tem que saber muito sobre Cristo. Eu tenho que aceitar o nível de aceitação que eu tenho de Cristo, é o que vai determinar a minha salvação. Louvado seja Deus. Então Paulo vai dizer, e eu identifiquei aqui, irmãos, algumas virtudes que a igreja precisa ter, e Paulo vai dizer isso em Colossenses, se não me falha a memória. Ele vai dizer quais virtudes que a igreja precisa ter, que nos dá capacidade de tolerar o fraco. Primeiro, humildade. Humildade é a primeira virtude que nós precisamos ter e cultivar na igreja, porque a humildade vai fazer com que o irmão mais fraco tenha a capacidade de permanecer por mais tempo, e quanto mais tempo ele permanecer, é o tempo que Cristo precisa para cativar o coração dele e trazer ele. Depois, a mansidão, a condição que você vai dar ao indivíduo para ele continuar. Ele vai querer brigar com você, tem hora, ele vai querer tirar a resposta de você na marra, e você vai ter que dar bronca, porque você vai ter razão, e você vai ter que abrir para esse fraco na fé permanecer. Porque se você perder a razão com ele, brigar, reivindicar seus direitos, ele vai embora e vai perder a salvação. Mas se você respirar fundo, falar, ô meu amigo, vamos tomar um café?
A Frozinha fez um café abençoado lá na Canaã. Vamos lá tomar um café? Vamos conversar de outra coisa? Como é que está a família? Oh, que benção, meu amigo. Pronto, esquece o assunto. Sabe? Aí tem que ter esse dom, irmãos. Quando o assunto não é para ser discutido, a pessoa, ela não vai aceitar que você muda o caminho de cara dura, né? Você fala assim, meu irmão, vamos mudar o assunto que é chato. Não. Aí o que você faz? Você muda o assunto. Simples. Coloca um assunto todo nada a ver no meio. Você sabia que eu matei um coelho há 3 dias atrás para poder comer? Pronto, acabou o assunto. Porque assim nós damos tempo para ele se salvar, irmãos. Nós temos a mansidão, a humildade e por último, longanimidade. A palavra já é longa, não é à toa. E detalhe, isso é fruto do Espírito. A gente depende de cultivá-lo para ser salvo. Tá? E eu não estou falando que tem que cultivar na marra. Se o Espírito Santo está agindo em nós, automaticamente esse fruto, ele vai tratar de desenvolver em nós. Não se preocupe em ser paciente a partir do momento que você aceitar Jesus. Daqui a 1 ano, aí você me fala se você está tendo mais paciência ou não. Porque longanimidade é paciência. A raiz da palavra longanimidade é longo fôlego. Respira fundo aí, irmãos. Respira bem fundo. Puxa. Sopra. Quando alguém te intisicar, nem sei se existe esse termo aqui, você faz isso. Um crente chegando em você e te dá uma afrontada daquela bem boa, que o sangue subir para a venta, você respira. Longanimidade é a capacidade de respirar em momentos que ninguém respira. Longanimidade é a capacidade de você dar tempo. Você dá condição para aquela planta crescer. Aquela planta que você olha assim e fala assim, meu Deus do céu, isso é um cravo, isso não é uma rosa. Você dá tempo, você vai aguando ele. Quando menos esperar, ele vai crescer e vai se tornar um ramo frutífero na obra do Senhor. Então isso são virtudes que nós precisamos. E humildade, irmãos, é o quê? Só um detalhe aqui da humildade. Humildade é a capacidade de reconhecer suas próprias limitações e dar preferência ao próximo. É saber sem precisar demonstrar que é. Isso é humildade. É ser sem necessariamente ter que ficar demonstrando que é. Eu sou advogado, aí eu fico com o meu anelzão aqui batendo aqui para todo mundo ver, porque eu sou advogado. Ou sou teólogo, hoje é isso, né? Aí põe um anelzão bem grandão no dedo e mostra para todo mundo, porque eu sou teólogo. Que isso? Isso demonstra que de fato não há humildade, porque eu preciso demonstrar algo que eu sou. E é só para ser, não é para ficar demonstrando, não é para exibicionismo. Nem sei se é assim. Quer ver como é que é verdade isso? Jesus, Filipenses 2, 3 vai dizer que vocês não sejam cheios de vanglória, mas sempre considerem o próximo superior a vós mesmos. Significa que se alguém chegar em você e falar assim, ô irmã, você canta muito, hein? Você fala assim, canto, mas não tem a unção que você tem ainda, mas eu vou chegar lá. É isso, não é se menosprezar. Agradece o elogio e devolve o melhor ainda para a pessoa. E pronto. E não é só de boca, é você considerar de fato. É isso que a Bíblia fala. Considerar, você colocar à tua frente. Porque se for só de boca era fichinha. Tem um monte de gente que faz isso, puxando, rasgando seda para pastor, porque eu dou a minha vida pelo pastor e não dá nada, mete a faca para matar. É só virar as costas. Estou falando de considerar verdadeiramente. Eu falo e Deus sabe da intenção do meu coração. Olha lá, é sincero.
O que ele está falando bate com o coração dele, porque enquanto ele fala, o coração dele treme de alegria. Aquilo é verdade. Ele daria a vida verdadeiramente. Então é essa humildade que nós precisamos ter. E compreender que Deus, Ele não olha para as obras. Deus está nem aí, irmão, se você faz muito. Ele está aí se você é muito. Então grave isso. Não é se eu estou fazendo muito, é o tanto que eu sou, é o tanto que tem de verdade naquilo que eu faço, é o tanto que Deus enxerga sinceridade naquilo que eu faço. Olha a sinceridade que ela louva, olha a sinceridade que Ele aconselha, olha a sinceridade que Ele se doa para a obra. Aquilo é sinceridade, aquilo é verdade. Porque o homem vê o que eu faço aqui em cima. O homem vê o pastor Jonatas com o microfone na mão e fazendo boas obras. Mas Deus vê o que eu estou sentindo. Deus vê o que eu estou pensando. Ele sabe o que há na intenção do meu coração. Eu formulo essas palavras. E é isso que vai valer para Ele. É isso que para Deus vale. É essa humildade que para Deus vale. É essa longanimidade. É isso que para Deus vale. A intenção do teu coração. E para assustar um pouquinho mais, para assustar, Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra é viva e eficaz. E essa palavra que ele está falando viva, não é essa aqui é um pouquinho dela. Ele está falando da palavra que é o verbo que se fez carne, está falando dele. Aquele que João viu descer do cavaleiro branco e viu escrito na sua coxa que ele, aquele que é chamado verbo de Deus, palavra de Deus. Ele aponta, é essa palavra que ele está falando que é viva. Aqui é uma rasura dela, tem pouco aqui dela. Um dia nós iremos vê-la por completo. Mas ele vai dizer que ela é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até a divisão da junta medula e é apta para discernir as obras. Não é as obras. Apta para discernir as intenções do coração. Olha o que Deus está vendo. É por isso que ele fala: ô fariseu, lá em Mateus capítulo 5, vocês que acham que simplesmente observando a lei de não matarás já estão salvos, e vocês que matam com palavras, aqueles que com palavras matam também vai a juízo. E vocês pensam também que quem adultera é só quem adultera na carne? Ele fala: eu estou de olho no que vocês pensam. É o Espírito que Jesus está mostrando que há por trás da letra, e que muitos não dão valor, prega sem perceber que Ele está lendo-nos, enquanto nós lemos. A ideia da palavra de Deus, por isso que nós falamos que é um livro diferenciado, porque enquanto nós lemos Ele, Ele nos lê. Isso é precioso demais, irmãos. Quando a gente fala que o autor senta do teu lado, quando você lê a Bíblia, não é conto de carochinha não, é porque é verdade. Você está lendo a Bíblia, ela está te lendo. Ela está vendo a intenção. É por isso que hora ou outra você pega a Bíblia, lê um texto e salta no seu coração uma palavra. Você pega em outro momento e salta outra palavra. Porque o autor está do teu lado. E ele está dizendo: eu estou lendo o teu coração e eu estou vendo que o que você precisa para hoje é diferente. Arabaia céu. Remidarabaia soube cantar a bandácia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aquele que cumpre, ele vai dizer no versículo 3: aquele que come de tudo não deve menosprezar o que não come, e quem não come de tudo não deve condenar o quem come, pois Deus o aceitou. Ele está dizendo que discussão não vai levar ninguém a lugar nenhum. Vocês discutir não vai adiantar, não vai tornar o judeu fariseu crente, não vai, só vai afastá-lo mais ainda.
Então, seja forte. 15. Nós vamos no 15. Ele vai com de que nós somos fortes. E é por isso que Deus, às vezes, os mais fracos se aproximar de nós. Por isso que Deus permite o iracundo se aproximar de você. Você fala: ô Senhor, atirei pedra na cruz. Você manda só atribulado para perto de mim, Senhor. Parece que o Senhor está deixando minha vida, mas está querendo deixar minha vida mais difícil. Eu falo: não, meu filho, é porque há força em você. É porque eu enxerguei maturidade suficiente em você. Por isso eu posso contar com você para você me ajudar a trazer essa alma para mim. É isso que Deus está dizendo. E Ele diz que a discussão só vai trazer divisão. E uma coisa interessante é que o ser humano, ele tem sede de poder, irmãos. Por isso que Paulo está combatendo isso. Ele deseja mostrar como ele é melhor, fazendo isso, aquilo, a famosa porfia que eu acabei de dizer aos irmãos. Porque nós fomos treinados a isso. A nossa mente foi programada para competir. O problema é que a gente vem para o cristianismo, a gente vem para Cristo, e a gente vai tentar competir aqui também, e aqui não vale. Os homens principalmente. Para que é a minha bolinha de gude, né? É para matar a tua. Eu vou sair ganhando, você perdendo. Para que é o meu peão? É para rachar o seu, e eu vou sair vitorioso. Só um ganha, só eu. Para que é minha pipa? Para cortar a tua. Não para na minha reta não. Queimada, eu vou matar você. E vai assim, irmãos. Tudo na nossa vida foi preparado para nos fazer competidores, quando na verdade o Senhor nos fez para sermos semelhantes, companheiros um dos outros. Ele nos fez para ser ponte para aquele que está do lado. A gente tem que entender que quando eu evoluo, não significa que alguém se tornou inferior. Se eu evoluir, significa que eu evoluí para poder trazer pessoas para o meu nível. Se Deus me honrou, significa que Ele me honrou para que eu possa honrar aqueles que estão ao meu redor. Não é para o outro tornar menor, inferior, não, é para eu ajudar ele. Tem coisa que você ora, sabe, pedindo para Deus: Senhor, o problema chega para você. Aí você vai orar, sabe o que você fala? Senhor, provê lá. E o dinheiro não está cabendo, né? O bolso está caindo dinheiro para o bolso. Eu já te dei, eu vou usar a ele, já atendi a oração. Aí a gente diz assim: essa voz não é de Deus. E é. Então, irmãos, tem coisas que nós precisamos entender. Deus conta comigo e com você para ajudar aquele que está precisando. Você olha para o céu, pensa aí, Senhor. Ele olha para a terra e fala: e aí, né? E aí, né? Já te dei suporte para você dar para ele. Vamos lá. Então que nós possamos entender isso em nome de Jesus. Usar o poder que Deus nos deu para nos unir a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 14, 15 vai dizer: se o teu irmão se entristece por causa do que tu comes, já não estás agindo por amor fraterno. Não destruas teu irmão por conta da tua comida, pois Cristo morreu também por ele. O mesmo Cristo que morreu por crente gentil, por nós, morreu também pelo judeu mais incrédulo que tem lá. Morreu para nós e morreu para o ateu, que prega contra ele todo dia. Morreu para nós e para a pior raça que existe, irmãos. Bandido, homicida, assassino. Ou você acha que não? Ele perdoou eles também, e está de braços abertos para recebê-los. Então ele está dizendo: se eu morri por eles, quem é você para pôr impedimento na salvação deles? Trata de ser auxílio, porque por auxílio te coloquei.
É isso que Deus está dizendo para nós nesta noite. Ele está dizendo para nós que os bancos da igreja não vão encher se você não entender que você precisa ser auxílio para outros. Ele precisa que nós... Permitam-me usar essa expressão, porque Deus não precisa de ninguém. Se Ele quisesse, Ele fazia tudo sozinho, tá? Mas permita eu usar, né? De maneira... É até meio difícil, né, de colocar uma linguagem humana em Deus, mas só para entender. Mas Ele precisa que eu e você se coloquemos na posição para ajudar a encher o céu, irmãos, para povoar o céu. Cada um faça a sua missão. Então precisamos se sacrificar pela subsistência do irmão mais fraco. Se o fato de comer carne escandaliza o teu irmão, aí dói mais, porque Paulo vai dizer assim: eles estão criticando a questão da carne, então não coma carne. Aí começa a apertar, porque aí é quando chega aqueles religiosos até você e te expõe algumas verdades sobre uma questão de roupa, ou sobre uma questão de relacionada à vestimenta. Não estou criticando não, mas com base nisso ele vai dizer que você vai para o inferno, que você não pode ser salvo assim. Aí você que é o mais forte e está achando que é o mais fraco, porque eles estão dizendo que você está... Ele está dizendo que você é fraco com esse argumento, mas Paulo está dizendo que você é o forte dessa situação. Muitos que nós achamos ser fraco, na verdade são os fortes, porque Deus está olhando a fé no coração dele. Exatamente, irmãos, o que eu estou falando. Perdão, sou assembleano e sou pentecostal, mas vamos, quando se trata de Bíblia, o assunto é sério comigo. Mas tem muita gente que não usa saia, que usa calça, muita irmã que usa calça, mas tem um coração mais fervoroso e tem mais fé do que a irmã que está usando saia. Não estou criticando a doutrina tem que ser obedecida porque é de coisa de cada igreja, mas eu só estou expondo uma verdade. Nós não podemos desafiar e nem criticar quem usa aquilo que nós não usamos, porque Jesus, Paulo está dizendo, morreu por eles também. E só Jesus sabe a fé que tem no coração dele, só Jesus sabe a entrega que ele tem com ele. Então não cabe eu e você criticar, tentar tirar as coisas à força. A pessoa vem para a igreja e ela vai sentindo, e ela vai automaticamente se desfazendo daquilo que ela achar necessário, sem ser julgada como carnal. É isso que Paulo está dizendo. E ele está preparando os fracos, os fortes, que na verdade aqui eram o que os judeus religiosos consideravam fracos. Ele estava dizendo: vocês são o forte, suporta mais um pouquinho, deixa as calúnias vir, deixa a língua de trapo falar, mas continua firme, porque Jesus conhece o teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 14, 17 ao 18 vai dizer: porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pois quem serve a Cristo desta forma é agradável a Deus e estimado por todas as pessoas. Ele está dizendo: aquele que vive de maneira a considerar a justiça, a paz e o Espírito Santo, sem se embaraçar com rudimento, com questões pequenas dessa vida, esses agradam a Deus. Simples o evangelho, né, irmãos? Por isso que Paulo falou: não, eu temo que vocês se afastem da simplicidade do evangelho de Cristo, porque a mentira, eu já disse, ela precisa ser sofisticada. Por isso que as teologias que são pseudo-teologia, que são falsas, precisa ser toda maquiada, precisa ser toda filosofia. Que eu ouvi uma vez pastor Elias Torralbo dizendo:
Por isso, melhor é uma verdade simples do que uma mentira. Então, que nós não venhamos afastar desse evangelho simples de Cristo. Agora o 22. Assim seja qual for a tua doutrina a respeito destes assuntos, guarda-a com convicção entre ti mesmo e Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Olha que coisa tremenda. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que ele aprova. Você acha que não tem pessoa assim? Se condena naquilo que ele mesmo aprova? Tem. Mas eu quero crer que nessa noite os irmãos que estão me ouvindo fazem exatamente aquilo que aprovam. Não se condenam naquilo que faz, porque sabe que aquilo que faz é para Deus verdadeiramente. E outra coisa que é interessante aqui, que cada pessoa tem um relacionamento com o diferente. Algumas coisas que Deus pede para mim, Ele não pede para o pastor Rogério. Algumas coisas que Deus pede para ele, não pede para mim. O relacionamento de Deus tem uma multiforme agindo. O relacionamento de Deus com a irmã Sandrinha é diferente. O relacionamento de Deus com a irmã diaconisa Valdirene é diferente com o que eu tenho. Da irmã Edna e de cada irmão que aqui está. Por isso que nós não podemos julgar o outro porque ele está fazendo diferente. Porque é o particular de Deus com ele. É ele e Deus, é entre Deus e ele. Por isso que é um perigo de eu dizer que eu estou fazendo errado porque estou fazendo diferente. Corre o risco de eu estar dizendo que Deus está fazendo algo errado. Aí olha para você. Você olhar para Deus e dizer que um Deus soberano, que não erra, que nunca errou, está fazendo algo errado, com significância. Ele não erra em nada. Então não julgue só pelo fato de ser diferente. Ore a Deus para que Deus venha ajudar ao irmão que está fazendo diferente, para que ele consiga cumprir aquele propósito. Então por isso nós nunca podemos medir o nosso relacionamento com Deus, se bom ou mal, baseado no relacionamento com Deus de outro irmão. Tem pessoas que olham para um irmão mais fraco e eles ficam consolados. Ele caiu, ele decaiu, declinou. A maneira que ele começou a caminhada cristã, ele declinou, ele sabe disso. Mas aí ele olha para o irmão que fraquejou na fé e ele se sente, pelo menos eu não estou igual a ele. O meu pecado não foi tão grave quanto o dele. Então ele se sente um pouco mais acima. Que mediocridade. Nivelar os outros dessa forma. É uma mediocridade sem tamanho. Olhar para o irmão que pecou e por causa que tem alguém que caiu, eu imaginar que eu estou um pouco acima, só porque o meu pecado não é igual ao dele. É a maneira de se nivelar errado que muitos fazem. Cair, mas não cair como ele, mas caiu. Meu pecado foi feio, mas do irmão foi pior. Mas pecou. Então nós precisamos entender isso, irmãos. Lembre-se, o particular de Deus com você é diferente do com dele. É diferente como Deus chamou ele, como Deus te chamou. E Deus vai requerer de você não o que requereu para ele, o que Deus delegou a ele. Deus vai requerer de você o que ele pediu para você. Aí que estão. Por isso eu já citei essa referência, mas eu cito de novo. Moisés não entrou na terra prometida. Por quê? Porque bateu na rocha, simples. Outros fizeram ídolos, outros mataram, outros fizeram, blasfemaram, fizeram tantas coisas. Mas Deus poupou o homem de Deus, Moisés, profeta do Senhor,
bateu apenas na rocha, quando Deus mandou, fala. E Deus falou, agora você olha a terra, porque você não entra lá. Senhor, mas um erro só. Não é um erro só, é um erro de alguém que eu confiei muito. É um erro de alguém que conhece os meus caminhos. É um erro de alguém que ouviu as minhas palavras, não por boca de homem, mas ouviu as minhas palavras diretamente em seu ouvido. Essa diferença, Moisés. Eles erram, mas eles me ouviram através de você. Você me ouviu diretamente. Então você não entra. Era só isso que eu queria fazer você sentir. É isso que Deus vai falar para você. Quando você se julgar pelo pecado do outro, Ele vai falar, e daí? O que o pecado dele tem a ver com o seu? O que o declínio dele tem a ver com o seu? O que tem a ver que ele não ora mais como orava? A questão é que você não ora mais como era para orar. É particular, é com cada um que Deus vai tratar. Louvado seja Deus. Então por isso que não adianta debater. Para Isaías a Bíblia vai dizer, qual que foi a renúncia de Isaías? Isaías, ele foi casado, irmãos? Foi. Mas olha os profetas. Ezequiel foi casado? Foi. Jeremias, Deus falou, não vai casar. Deus pediu algo para Isaías que não pediu para Jeremias. Olha para Oséias, você vai casar com uma prostituta. Se ele pedisse para outra, ia falar loucura. Não, nem pensar. O que vão dizer de mim? Mas Oséias vai e obedece. E toda noite ele tinha que ir lá, no dia, ao amanhecer, buscar a esposa dele, no leito de outro homem. Ele fala, vai e busca uma esposa, a sua esposa de novo, amada de teu irmão, e traz de volta. Exatamente. Então, irmãos, olha que coisa tremenda. Ele fala, porque eles não estão ouvindo a minha palavra. E quando você passar com ela, pela primeira vez eles vão atentar para você. Vai ser a hora de você abrir a boca e começar a falar. Quando eles atentar para você, você vai falar, porque essa é a mensagem. Porque da mesma maneira que vocês se prostituem com os deuses antigos, é a mesma maneira, Deus tem que buscar vocês todo dia. Deus salvou vocês, libertou, e todos os dias, todas as manhãs, a misericórdia tem que se renovar, porque senão já era. Quando Ele vai pegar, você está lá com os velhos rudimentos, com os amuletos antigos, falando as mesmas coisas que falavam antes, fazendo as coisas das quais você se arrependeu, mas voltou a fazer. Então Ele está falando, olha a mensagem. Mas Ele pediu para um homem que Ele sabia que dava conta. Depois, sem contar Oséias, sem contar Daniel. Daniel não casou. Paulo casou? Não. E ele falou, se alguém conseguir fazer como eu, ficar só, que faça isso, porque é melhor para fazer a obra. Alguém acompanhou? Não sei. Mas não é citado mais na Bíblia, porque é algo difícil. E Deus delega para quem Ele sabe que vai conseguir. Então, que nós possamos, irmãos, sempre entender isso. Deus vai cobrar, não do pastor Jonatas o que era para eu fazer. O que era para mim fazer, Deus vai cobrar para mim. Deus não vai cobrar lá do pastor João o que era para mim fazer. Deus vai cobrar de mim. Que Ele chamou, que Ele me colocou no caminho, me deu um propósito de vida e falou, é só caminhar. Esse é o alvo. Não se desvia, senão o bicho vai pegar. Louvado seja Deus. E para terminar, Romanos 14, 23. Todavia, aquele que tem dúvida é condenado se comer, pois não come com fé.
e tudo o que não provém da fé é pecado. Tudo o que se faz precisa estar em harmonia com a nossa fé. Se eu faço algo que a minha fé desaprova, eu cometo pecado. Amém? Se eu faço algo que a minha fé desaprova, se eu faço algo que não está em harmonia com aquilo que eu creio, eu estou cometendo pecado. Então tome cuidado nas suas escolhas, tome cuidado nas suas decisões, sempre leve a critério: isso está de acordo com a minha fé? E lembrando que falar de fé é falar diretamente daquele que é o autor e consumador da fé, Cristo. Amém? Então fique com essa palavra no seu coração, não vou prolongar mais. Vamos orar, irmãos, nesse momento. Eu agradeço a todos os irmãos que vieram nessa noite. Eu gostaria de fazer um convite nessa noite. Há alguém nessa noite que deseja receber ao Senhor como único e suficiente Salvador da sua vida? Ou alguém que deseja voltar para os caminhos do Senhor? Vem à frente, nós vamos estar orando pela sua vida. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, irmãos. Louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor. A Bíblia diz que há festa no céu, irmãos, quando isso acontece. Eu não vi uma festa aqui, irmãos. Se há festa no céu, a gente poderia fazer uma festa aqui, né? Então aplauda o Senhor, mas aplauda lá em cima, irmãos. Em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Bendito é o nome do Senhor. O nosso Senhor Jesus hoje alcançou mais uma vez o coração da irmã Joelma, né? A irmã Joelma é uma membra nossa, né? E hoje ela está retornando, irmãos, para os caminhos do Senhor. E eu estou muito alegre, irmãos,